Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando você acredita que encontrou a pessoa da sua vida e que nada pode abalar o relacionamento de vocês? Pois é, a história de hoje é para mostrar que às vezes o problema não mora no que o parceiro faz, mas no que ele oculta. Imagina que você está construindo uma vida com alguém e de repente percebe que as suas memórias estão indo para o lixo, literalmente. Prepara o coração e segura suas coisas, porque o papo de hoje é sobre desapego. Vamos para a história. A história de hoje é do Heitor. O Heitor está com 30 anos e é casado com a Jordana, que tem 32. Eles se conheceram há 8 anos numa festa de rodeio. Ele falou que foi paixão à primeira vista. Ficaram naquela noite e nunca mais se largaram. Ele só tem elogios pra ela. Falou que ela é linda, super organizada, decidida. Ele ama tanto ela que chega a doer. Eles namoraram por 5 anos e já estão casados há 3 anos. O Heitor conta que o relacionamento deles sempre foi maravilhoso. Eles são super parceiros e ele é completamente apaixonado por ela. As únicas brigas que eles têm são ou por ciúmes da Jordana ou por um problema peculiar que ele só descobriu de verdade depois que ele foi morar junto com ela. A Jordana tem uma mania compulsiva de jogar as coisas fora. Atenção aqui, o Heitor não tem diagnóstico médico oficial, até porque a Jordana faz terapia há anos e nunca resolveu. Mas ele já pesquisou e tudo indica que ela possa ter transtorno de descarte compulsivo. É como se fosse o oposto do acumulador. A pessoa sente uma ansiedade insuportável, um aperto no peito, se vira objetos que ela julga sobrando. E só relaxa quando joga algo no lixo. Uau! O Heitor contou que, enquanto eles namoravam, ele não via indício nenhum desse problema. Nem ela, nem a sogra chegaram a comentar nada com ele, mas depois ele descobriu que isso vem desde a infância da Jordana. O Heitor falou que quando eles foram se casar, foi um rolo danado, porque a Jordana simplesmente não tinha mais RG, nem certidão de nascimento, nem cartão de vacina, nem título de eleitor, nada. Na época, ela mentiu que tinha sido assaltada e que acabou esquecendo de tirar uma segunda via. O Heitor, tadinho, acreditou e ajudou a tirar tudo de novo. Só que depois de casados, ele descobriu pela sogra que a Jordana tinha jogado os próprios documentos originais no lixo, porque estava com vontade de jogar algo fora e achou que eles estavam ocupando espaço na gaveta. Gente, imagina o desespero do Heitor ouvindo isso. Mas ele, como bom apaixonado e otário, palavras dele, viu? Achou que com terapia a Jordana ia melhorar. Gente, eu nem sabia que existia esse tipo de distúrbio. Eu acho que ia ter medo ali de dormir e ser descartada também. Aqui fica uma dúvida. Se juntar um acumulador compulsivo com um descartador compulsivo, um resolve o problema do outro ou vai terminar em morte? Fica aí essa dúvida, se alguém puder me responder nos comentários. Enfim, o Heitor falou que foi descobrindo tudo isso aos poucos. Por exemplo, nos primeiros meses casados, o Heitor foi notando que algumas coisas sumiam. Tipo, ele comprava um pacote de biscoito, comia 2, guardava e no dia seguinte o pacote tinha sumido. Ele perguntava e a Jordana dizia: "Ah, achei que você não queria mais. Tava aberto, joguei fora para não dar formiga." E aí teve o caso da esponja de cozinha. Ele comprava um pacote com 4, usava uma e depois, quando ia pegar uma nova, as outras 3 tinham sumido. E também teve o caso com os pregadores de roupa. Eles compraram 3 pacotes com 15 unidades, totalizando 45 pregadores. Abriu um e deixou no cesto. Dias depois, o Heitor foi estender uma bermuda e só achou 12 no cesto, daquele pacote já aberto. Depois ele descobriu que ela jogou os outros 2 pacotes fechados no lixo, porque tinha muito objeto no armário da área de serviço. Os outros 3, a Jordana disse que tinha quebrado, mas ele acha que ela jogou fora tudo junto. E a coisa foi escalando. Panelas com meses de uso que estavam inteiras, roupas de camas que eles ganharam de casamento, comidas abertas tipo pote de maionese, livros que ele ainda ia ler. Tudo foi pro lixo, escondido. Mas, gente, haja dinheiro também para sustentar a Jordana, né?
Sabemos que pode ser que seja uma doença, apesar de não ter diagnóstico, mas eu ia ficar muito cabreira de ver as minhas coisas simplesmente desaparecendo da minha casa. Se eu morasse na Irlanda, lá existe um duende ou um gnomo que rouba as coisas, né? Mas é um pé de meia. Eu ia ficar possessa se eu comprasse minhas buchas de lavar vasilha e uma sumisse do nada. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Teve um dia que o Heitor estava se arrumando para o trabalho e deu falta de 2 perfumes dele. Ele foi atrás da Jordana, óbvio, e ela confessou. Joguei fora, você nem usa tanto assim, e tava ocupando espaço na bancada. O Heitor falou que ficou puto, pegou os 2 perfumes favoritos dela, escondeu e disse que tinha jogado fora também. Ele falou que viu que ela surtou, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que não podia fazer nada. Dias depois, ele acabou devolvendo porque não teve coragem de jogar fora, mas teve uma conversa séria com ela, falando que ela podia jogar o que quisesse fora que fosse de uso pessoal dela. Coisas dela. Se fosse coisa dele ou coisa da casa, só seria jogado fora com a permissão dos 2. Ela concordou e assim a vida seguiu. Eu não teria feito esse acordo, eu teria jogado os 2 perfumes dela fora. Parecia que tinha resolvido por uns meses, até que Heitor fez uma nova descoberta. Quando terminou o ensino médio, o Heitor fez intercâmbio na Irlanda e guardava com todo carinho uma bandeira do país que foi assinada por todos os amigos que ele fez lá. Era a maior recordação da vida dele, tinha frases em várias línguas diferentes, era uma bandeira bem legal. Um dia ele estava organizando as gavetas dele e estava mexendo na gaveta que ficava essa bandeira. Ele tirou tudo e nada da bandeira. Aí ele só deu um grito: Jordana! E aí nossa amiga Jordana disse que jogou fora há muito tempo. Antes da conversa deles, aliás. Ele respirou fundo, tentou não explodir, mas ficou muito magoado. E quem não ficaria também, né, gente? Até então, as outras coisas eram muito fáceis ali de recuperar, mas essa bandeira é impossível. E ficava no fundo da gaveta. Por que ela teve que mexer lá? Eu nem sei o que eu faria, sinceramente. E aí, a gota d'água veio uns dias depois. Então, pra mim, a gota d'água tinha sido a bucha. O pacote de biscoito me pega muito também. O Heitor contou que é apaixonado por tênis. Ele chegou a praticar um tempo, até participou de uns campeonatos amadores, mas não chegou a seguir na carreira. Quando ele largou o tênis, ele ganhou dos amigos do clube uma raquete profissional personalizada com o nome dele. Muito bacana mesmo, e o Heitor colocou ela exposta na parede do mini escritório da casa dele, que ele montou quando ele casou com a Jordana. E, gente, ele chegou em casa e o suporte estava vazio. Ele foi cobrar a Jordana e ela, com a maior naturalidade do mundo, falou que estava angustiada e jogou fora a primeira coisa que ela viu na frente dela. Oi? Heitor estava muito paciente, gente. Heitor, assim, uma alma serena, uma alma iluminada por Jesus. Porque, para mim, o divórcio já teria vindo na descoberta da bandeira. Eu tô completamente indignada com essa história. Até a bolacha me pega um pouco, porque se mexeu na minha comida, perdeu comigo. Ai. Enfim, o Heitor disse que teve que se segurar para não pegar o iPad dela e tacar pela janela. Errou, Heitor, eu tinha tacado. Mas ele fez ela descer até a lixeira da rua, porque tinha isso, viu, gente? Ela não jogava no lixo da casa ou do prédio. Ela jogava as coisas na lixeira da rua, para não ser descoberta. Enfim, eles desceram até a lixeira que ela jogou fora, e aí claro que a raquete não estava mais lá. Uma raquete daquelas, no lixo. É óbvio que o primeiro que passou pegou. Eu pegaria, eu nunca joguei tênis na vida. Aí o Heitor falou que perdeu a paciência. Se não tá indo pelo amor, então vamos tentar pela dor. A dor no bolso. O Heitor não é agressivo, que fique bem claro aqui. Ele pesquisou o preço da raquete na internet, R$ 3.800. Ele mostrou o site para Jordana e falou: você vai comprar essa raquete e vai fazer mais R$ 1.000 no Pix para pagar pelo valor sentimental e porque era personalizada. Ele mandou o link para ela no WhatsApp e ainda falou que não olharia na cara dela enquanto ela não comprasse. Uau! Mas a Jordana tentou inverter o jogo. Disse que ele estava sendo materialista, que tudo isso era porque ela tinha um problema, mas ele foi firme.
Ele falou que ela trabalha, que tem dinheiro dela e conseguiria pagar sim. E outra, por mais que seja uma doença, ela não joga nada que é muito caro dela fora. E ela tem consciência de ficar jogando coisas fora, longe de casa, para ele demorar a perceber. Então, assim, é uma situação complicada essa da Jordana. Não vamos julgar ela aqui, e o Heitor faz questão de falar que ama muito ela e ainda tem esperanças. Ai, Heitor, pra mim é não. Enfim, a Jordana levou uma semana para comprar a raquete e mandar o Pix para ele. E ele se manteve firme, dando um gelo nela. E ainda quando ele voltou ali a falar com ela, a primeira coisa que ele falou foi que a partir daquele dia, cada coisa que sumir, ela vai pagar o valor de uma coisa nova, sem choro. Ele disse que ela tá com raiva, chamando ele de babaca por cobrar dinheiro da esposa, mas ele falou que não aguentava mais ver o dinheiro e as memórias dele indo pro caminhão de lixo. E aí eu perguntei pro Heitor se ele conversava sobre isso com a sogra dele. E ele acha que essas coisas têm que se resolver com a esposa mesmo, sabe? Dentro de casa. Ele não quer misturar a família. Se a sogra sabe de alguma coisa, é porque a Jordana contou. Ele não conta nada e a sogra também não comenta nada com ele. Foi só o caso dos documentos mesmo que ela falou e nunca mais nenhum dos dois tocaram no assunto. Bom, isso tem uns meses que aconteceu e desde então mais nada sumiu. A Jordana já fazia terapia desde criança, mas ela disse que trocou de terapeuta e aumentou as sessões semanais. Ele falou que acha que isso que está ajudando ela, mas se sumir mais alguma coisa, ele volta para contar. Gente, eu fiquei com uma dúvida séria durante essa história, que é a seguinte: será que esse não era um assunto que deveria ter sido conversado pelos dois durante o namoro? Porque para mim, o namoro é para isso também. Não é algo que eles deveriam ter conversado, porque se ela considera que é uma doença, que é uma questão médica, a gente compartilha isso. Eu nunca vi namorado e namorada esconderem, sei lá, que tem diabetes ou que tem enxaqueca crônica. Se é uma doença, eu sei que ela pode ter sentido uma questão de vergonha ou é uma situação complicada para ela explicar, mas eu acho que é algo que deveria ter sido comentado antes de um casamento. Para mim era passível de divórcio aí. Já quando mexeu nas bolachas, na bucha, eu já teria ficado um pouco possessa. Na bandeira, eu teria me divorciado. É uma história muito complicada de se opinar. Eu não sei o que eu faria realmente. Eu não me considero uma pessoa acumuladora, mas eu tenho um tanto de cacareca em casa. Gente, vários cacarecos que eu considero que tem valor sentimental. E eu sempre fui uma pessoa que, se você me der uma pedra e falar que me deu com o coração, provavelmente eu vou guardar essa pedra pro resto da vida. Então, se alguém jogasse fora, eu ia ficar muito brava. Eu ia enlouquecer. Eu entendo muito o Heitor, a questão dele amar ela, mas eu entendo também muito a dor dele. E me pega um pouco o fato dela tá se apoiando nessa doença que não tem nenhum diagnóstico, sabe? Porque o fato da doença dela ter ali uma faixa monetária apenas no descarte das coisas de outras pessoas. Porque ela não jogou fora os perfumes dela? Por que tinha que ser os perfumes dele? Por que ela não jogou fora o tablet dela, o iPad dela? Tinha que ser a raquete cara dele? Assim, sabe? Eu queria entender, por que isso, Jordana? Tem faixa monetária no item de descarte apenas dele, não nos dela. Eu não sei, hein? Essa história vale pra mim uma nota 9 só pela peculiaridade. E aí, você acha que o Heitor errou de cobrar a raquete ou essa foi a única forma de fazer a Jordana sentir o peso do que ela fez? Você teria paciência com uma limpadora compulsiva dessas ou já teria jogado as malas dela, com roupa e tudo, na lixeira também? Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.